Então, hoje, a palavra que eu tenho para hoje é falir com os cartórios e o retorno do homem à palavra, né? Isso aqui vocês percebem que tem duplo sentido, né? Tem duplo sentido, porque talvez você pode pensar o homem do retorno à palavra, né? Mas também o homem do retorno à palavra, a palavra dita, a palavra liberada, né? Então, por que falir com os cartórios, Denis? Você quer mal da instituição? Não, não é isso não. É só uma palavra para chamar atenção. Porque por que que você usa os cartórios? Vamos lá. Você usa cartório fazendo como uma terceirização. Então vamos dar um exemplo aqui. A Silvia quer assinar um contrato, né? E a Silvia vai lá e assina. E eu assino embaixo no cartório, como testemunha. E o juiz assina. Dou fé. Ou seja, eu dou fé, eu dou a minha assinatura, eu dou a minha palavra, eu dou o meu nome, eu estendo a minha mão, isso no papel. E no tempo dos nossos avós, bisavós, não existia isso, né? Existia, na verdade, com o fio do bigode, né? Então, o que que é a palavra confiança? Confiança vem do confio, confio. Porque se você confia na pessoa, Tiago, tu pode pegar na corda, tu pode pegar no fio do outro lado e se jogar no penhasco, que eu vou segurar. Então, tu confia. E veio do confio, confio do bigode. Eu confio no Tiago para eu pegar numa ponta da corda e me jogar e saber que ele vai me segurar. Então, a palavra confiança, ela vem disso. Ela vem, por isso que vê aquele ditado que diz assim: não, aqui o negócio é no fio do bigode, né? Quem já ouviu essa expressão aí? No sul tem muito disso, né? Com o fio do bigode. Então, eu quero trazer essas duas perspectivas: do homem do retorno à palavra, que é essa a palavra, tá? E do retorno dessa palavra. Amém? Hoje é um assunto bem confrontador, mas bem libertador ao mesmo tempo. E bem revelador. Tudo vai depender da forma que o teu coração tá bom? Então, o homem, a gente fala muito, né? A gente fala assim, quanto mais você é, menos você precisa falar o que você é, certo ou não? Mas no mundo natural, no mundo espiritual, você não vale o que você é. Você vale de acordo com a tua palavra. De acordo com a tua palavra e de acordo com a tua palavra. Estão pegando? Eu vou ser bem específico. Por quê? Porque o teu nome, ele está registrado em Deus. Teu nome, ele está registrado no livro da vida. O teu nome, ele mesmo disse, eu te chamei pelo nome antes da fundação do mundo. Ou seja, o teu nome existe uma palavra. Então, existe uma dinâmica que eu fiz há um tempão atrás, né? Uma dinâmica bem interessante que ela revela a energia do teu nome. Tudo é energia, meus irmãos. Tudo. O teu nome é uma energia, né? Acho que o John até já fez essa dinâmica, né, John? Fez, né? Eu não vou dizer como é a dinâmica, porque isso aí é só em ambientes fechados, mas tem como tu sentir a energia do teu nome. Então, esse celular aqui é uma energia, né? Aquela parede lá é uma energia. Essa poltrona é uma energia. Minha camisa é uma energia. Tudo é energia, inclusive a palavra. Então, a palavra proferida, ela libera algo no mundo espiritual e no mundo terreno. Amém? Então, o homem, ele vale pelo que está registrado. Então, vamos lá. Precisa de assinatura para validar um compromisso. Precisa de um contrato para garantir a palavra. Precisa de uma prova porque perdeu a credibilidade. Vamos lá. Eu vou falar uma frase com muito cuidado que o meu avô falava aqui, tá? Ele dizia assim, ó, advogado, profissão do diabo. Se tem algum advogado aqui, presta atenção.
Advogado, profissão do diabo. Aí eu era criança, eu não entendia o que ele queria dizer sobre isso, tá? Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo e tenho certeza que você que está aqui também entende. Hoje tu vê advogado defendendo bandido, usando a própria lei para defender um crime. Você vê advogados querendo ganhar vantagem em cima de gente que não tem conhecimento da lei. Advogados que criam lá uma notícia, que o governo agora liberou uma lei que você pode resolver teus BO desse jeito. Aí você vai lá e acredita. Eu mesmo já caí nisso, tá? Eu mesmo já caí nisso. Uma vez foi 2015, 16, eu fui pego numa barreira e tive um problema com a minha carteira e um advogado falou, não, porque isso aí tem como recorrer, isso aí tem como dar um jeito. Tá bom, vamos recorrer. Pronto, tô recorrendo até hoje. Vocês compreendem isso ou não? Porque eu ganhei numa primeira instância, aí eu tive acesso à minha carteira. Daí eu disse, não, olha só, olha aqui, ó, né? Consegui. Aí indiquei para um monte de amigo, né? Porque o cara foi bom e conseguiu resolver. Só que a lei não funciona assim. A lei, depois que tu entra, a lei terrena, ela começa a te embolar, ela começa a te botar no emaranhado, dentro de uma teia mesmo. Então amanhã o outro advogado vai entrar com outro recurso que vai liberar para o outro. E aí o teu entra com outro recurso. E aí fica nesse chororô até se perder. Prova disso, né? Que tem a Silvia aqui, que é minha prima, ela é prova disso. O meu avô, ele foi dar um testemunho para ajudar um amigo dele a se aposentar, né, Silvia? E chegando lá, o meu avô já, cabeça esquecida, falou uma data errada pro juiz. E o juiz foi lá e tirou a aposentadoria do meu avô, né? Depois daquele dia, o meu avô faleceu, ficou doente, 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 doente e faleceu, né? Ou seja, ele morreu dos nervos, né? Não, não foi dos nervos. Foi exatamente de uma palavra errada que o juiz entendeu da boca dele, que ele falou, né? Mas ele não lembrava de cabeça. Aí ele foi lá e bateu as datas. Bom, se a tua aposentadoria está de tal dia até tal dia e você contribuiu de tal dia até tal dia, e você está falando que viu fulano de tal dia até tal dia, a tua data não bate. Eu vou tirar a tua aposentadoria. Aí meu avô ficou doente, faleceu, depois a minha avó ficou sozinha, fui morar com ela, ajudei ela por anos ali, contribuí com a caminhada dela, servi ela, né? E depois eu fui pro meu destino. E por que que eu estou trazendo isso? Através de uma palavra errada, meu avô faleceu. Bom, eu tenho poucas memórias do meu avô. A memória que eu tenho para dele, muito forte, que ele me ensinou, e ele era um homem muito sábio, né? Um homem muito inteligente, um homem muito íntegro, um homem muito honesto, né? Para vocês terem ideia, no interior ele era o único que tinha carro e rádio, né, Silvio? E aí ele saiu do interior, foi para a cidade para ser torneiro mecânico e abrir a própria mecânica. E aí ele falava para mim: um homem de verdade tem credibilidade e palavra. Você pode perder tudo, meu filho. Eu lembro disso. Ele estava sentadinho numa cadeirinha, assim, ó, se balançando. Sabe aquelas cadeiras que se balançam? Se bobear, a cadeira tá lá até hoje, né, meu avó? E ele falava: um homem só precisa de palavra e credibilidade. Tu pode não ter dinheiro, mas se tu tiver credibilidade com as pessoas, você tem tudo. No momento que você perde a credibilidade, mas tu ainda tem palavra, tu até pode se recompor, mas se tu perder a tua palavra, tu perdeu toda a credibilidade. Isso eu aprendi com ele, e graças a Deus eu já errei muito na minha vida, eu já caí muito na minha vida, já fracassei muito na minha vida, e eu acredito que eu ainda vou errar muito e fracassar muito. E a cada nível que a gente sobe, e cada nível, a cada versão que a gente acessa, mas a cada mergulho profundo para baixo, né, que a gente vai, a gente percebe que existem novas camadas. E uma das coisas que eu aprendi essa semana, e principalmente, foi que tu pode ser um homem de palavra, hoje, amanhã e depois. O outro pode só ser um homem de palavra hoje.
Prestem atenção no que eu estou falando. E o outro pode ser que ele seja, hoje ele não seja de palavra, porque ele ainda é imaturo, mas amanhã pode ser que ele seja, porque alguém vai trazer um ensinamento, ou a vida vai ensinar. Existem duas formas de aprender, eu já falei isso. Um é na dor, outro é no amor. E o outro é um caminho de consciência. Ou seja, existem duas formas de aprender, ou quando alguém te ensina, ou quando o mundo te ensina, e a forma que o mundo te ensina é dolorida. Quer ter uma balança disso? É só olhar a tua vida. Se ela está sendo mais apagar incêndio, tapar buraco, resolver emergência, é sempre na vida que é uma correria, você bota na balança, né? Simples assim, você já consegue descobrir. Será que eu estou vivendo as coisas sempre resolvendo tudo nas coxas? Sempre resolvendo tudo de qualquer jeito? Eu, particularmente, quando eu tinha 12 empresas, eu era um cara que resolvia tudo nas coxas, mano. Eu fazia isso aí. Mas eu fui muito esticado nessa época. Porque de manhã eu acordava, daí eu já ia pro restaurante, depois eu já no restaurante estava resolvendo o problema do evento, daí do evento eu já estava resolvendo o problema da cervejaria, e daí quando eu chegava na cervejaria eu já estava resolvendo questão da agência, quando eu estava na agência já estava resolvendo questão dos atendimentos. Quando eu era do atendimento, eu já estava envolvido com curso. Quando eu era do curso, eu já estava envolvido com funcionário. Então, eu estava sempre assim, ó. E agradeço a Deus todos os dias por isso, tá? Porque se não fosse isso, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Agora, uma das coisas que onde eu passei, eu nunca deixei de cumprir foi com a minha palavra. Se eu prometi para a pessoa, eu vou cumprir. Nem se eu tive prejuízo ou não. Principalmente, tá? Quando você vai ter prejuízo. Porque às vezes não é que Deus quer te punir, mas isso às vezes Deus quer te ensinar, meu filho, tá vendo? Para de fazer as coisas no emocionalismo, para de fazer as coisas de qualquer jeito, para de fazer as coisas terceirizando a culpa para os outros, para de fazer as coisas achando que alguém vai vir aqui te salvar, porque às vezes no nosso profundo, o homem que não tem palavra, ele acha que alguém vai vir salvar ele. Na verdade, ele acha que o pai vai vir salvar, né? Que eu me criei sem pai, né? Para quem é novo aqui não sabe, eu me criei sem pai. E, e me criar sem pai me ensinou a ser um paizão para todo mundo, cara. A resolver o problema de todo mundo, a cuidar de todo mundo, a acolher todo mundo. Mas inconscientemente eu fazia aquilo porque eu queria ser amado e ser aceito, né? E quando a chave virou na minha cabeça, que foi quando eu comecei a fazer o império, né, que aí eu tive uma palavra de Deus de entregar todos os restaurantes e as coisas, ali eu comecei a perceber que a minha palavra potencializou. Bom, agora eu sou um mentor de homens, eu sou um mentor de empresários, então é importante que a minha palavra ela não só saia da minha boca, mas ela saia assim como eu iniciei o nosso encontro hoje, falando que se abre os céus. Esse é um nível de autoridade que você precisa ter na tua palavra. Porque quando tu perde o peso da tua palavra. Por exemplo, se eu ligar hoje para qualquer pessoa que eu conheço e falar, fulano, vou comprar um exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara da caminhonete. Se eu ligar para ele e falar, irmão, eu te comprar um carro aí agora e eu vou te pagar direto. Vou te dar um valor de entrada e vou te pagar direto. Quem conhece a história da caminhonete aqui? Me responde. Você acha que ele faria ou não faria? Faria ou não faria? Beleza. Se eu ligar para qualquer pessoa aqui agora que já fez o Império e falasse assim: Ô Silvano, vou fazer o Império, irmão, aqui em São Paulo, indica três pessoas para viver o que você viveu lá. Tu indicaria ou não indicaria, Silvano? Ponto. Vocês estão percebendo que eu estou colocando o peso da minha palavra em lugares diferentes? Beleza. Se eu der minha palavra, Silvia, hoje eu vou jantar lá na tua casa. Eu tô me convidando agora, né? Só um exemplo. Silvia, vem jantar aqui em casa hoje. Só um exemplo, tá? Não tô convidando, não, Silvia. Aí chega a Silvia aqui, bate no portão e eu saí.
Fui no shopping com a Bruna. Eu descumpri a palavra com a Silvia ou não? Ponto. Vocês perceberam que eu dei peso de palavra em várias situações diferentes? Beleza. Vou dar outro exemplo aqui agora. John, eu comprei um saco de erva teu, tá? Tá comprado. Deixa guardado aí pra mim, que semana que vem eu vou pro Rio Grande do Sul, vou passar e pegar. Fechou? Show, deixa guardado pra mim. E eu vou no Rio Grande do Sul e não pego. E a erva estraga. E o John deixa de vender. Aí o John tem prejuízo. Aí eu ligo pro John. John, cara, eu não consegui, irmão, passar aí. Vende pra outro. Daí o John vai dizer, pô, mas agora a erva estragou, né? Ah, cara, foi mal, então. Eu pergunto, qual é o peso dessa palavra? Eu dizer, John, eu prometi de passar e pegar, eu não consegui, me manda teu Pix que eu vou te pagar igual. Se tu teve prejuízo, se tu teve prejuízo, tu não vai ter, tá? Vou te pagar aqui. É uma pena colocar a erva fora, mas vocês perceberam esse exemplo que eu dei agora ou não? Quantos exemplos eu já trouxe de palavra aqui? Vou dar outro exemplo aqui. É, um exemplo do próprio Douglas aqui. O Douglas abriu uma estética um tempo atrás. E ele disse: Denis, eu posso usar o nome do Império? Eu disse: Ué, pode, porque o teu vai ser Estética Car, não tem nada a ver. Mas se tu quer colocar em honra, amém? Né? Eu dei minha palavra para ele? Sim. Agora imagina se eu fosse lá, Douglas, tu tá usando o nome do Império. Ó, essa marca é registrada, meu, vou te processar. E aí? Eu tenho palavra? Por lei eu poderia fazer isso. Por lei, mas eu dei minha palavra. Fala assim, ó, uma palavra dita é igual uma flecha, não tem volta. E eu vou puxar aqui para você entender que lá em Mateus fala assim, ó, Mateus 5:37, se você quiser anotar aí, tá? Fala assim, ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. E vou falar com muito amor, cara. Nós temos esse problema. Quantas vezes você já disse um sim querendo ter dito um não? Me responde. E quantas vezes você já disse um não, querendo ter dito um sim? Ei, vamos parar de ser infantil? Vamos começar a se posicionar realmente como tem que ser? O problema do brasileiro, e eu vi nesse filme ontem, não vou dizer o filme para vocês, tá? É que o brasileiro quer terceirizar a culpa. Isso tá intrínseco na raiz, cara, na raiz, assim, ó. Sabe o italiano não tem cultura de tomar vinho? O alemão não tem cultura de tomar chopp? Sim ou não? Pois é, o brasileiro ele deveria ter a cultura de tomar vergonha na cara. É verdade, cara. Sabe por quê? Porque o brasileiro sempre tem um jeitinho. É, tá na cultura, meus irmãos. Presta atenção, se tu entender o que eu tô falando aqui hoje, tu vai ser liberto em nome de Jesus. Porque eu tô mexendo numa uma profundidade absurda. A nossa cultura do povo brasileiro não ter palavra. É ninguém cumprir nada, é ninguém fazer nada, é cada um por si, todo mundo por si, todo mundo que se vire. Eu só penso em mim, eu só penso nos meus, eu só penso no meu umbigo. O povo brasileiro é assim. Agora, o povo brasileiro é assim. Eu não sou assim. A minha família não é assim. A tua é? Então, beleza. Se a tua não é também, então se posicione. Quando alguém vier falar pra ti, vamos dar um jeitinho. Não, não vamos dar jeitinho, não, meu irmão. Não vamos dar jeitinho, não. Vou trazer um outro exemplo para você. Mesmo exemplo, eu já dei esse exemplo tempo atrás. O cara da revenda, eu fui lá visitar ele e bem na hora o cara chegou para vender um carro a gás para ele. Aí ele disse: Não, olha só, vamos transferir esse carro a gás, a carro a gasolina e vamos vender que ele é a gasolina.
E ele falou: não, isso pode ser feito, mas é necessário que esteja apresentado nos laudos, nos documentos e tudo. Daí ele falou: não, vamos fazer sim. Inclusive, eu conheço um amigo lá dentro do Detran que ele cobra só uma taxinha para passar na frente e para fazer o laudo. O laudo é uns 700 a R$ 1.000 o laudo, mas ele me cobra só R$ 150 a taxinha. É porque ele trabalha lá dentro, entendeu? E aí, como ele trabalha lá dentro, ele consegue me dar uma mão. É que nem aquela história que eu tava conversando com o Nicolai, não sei se o Nicolai tá aí. O Nicolai tava aqui em casa, ele disse assim: ah, diz que eu sou amigo do DJ. Diz que eu sou amigo do DJ. Sabe aquele papo assim? Não, é porque eu sou amigo do DJ. Eu posso entrar na festa de graça. É. Então ele tinha esse amigo lá dentro. E aí o dono da revenda falou assim: não, cara, só um pouquinho. Se você quer agir desse jeito, você age, mas eu aqui não, não vou agir dessa forma. E eu aqui vou agir de outra forma. Eu vou fazer dentro do que é legal, não do que eu acho que é o certo. E aí foi lá, resumindo, o valor deu 300 e poucos pila que ele conseguiu, porque ele era lojista, então ele conseguia por um valor menor. Ainda fez uma parceria com o lugar. Compreendem isso ou não? Ele não deu o jeitinho brasileiro, ele não empurrou com a barriga. Ele não empurrou com a barriga. O famoso ditado empurrar com a barriga, sabe na verdade o que quer dizer? É que você está aceitando um monte de coisa que já não deveria mais aceitar. Pronto. E quer olhar? Quer olhar se isso é real ou não? Talvez não seja no dinheiro, talvez seja emocionalmente. É só olhar para a pancinha. Nós carregamos uma barriga e essa barriga são muitas vezes o que nós carregamos na barriga é emocional. O que você carrega no braço, o que você carrega de gordura nas costas, o que você carrega de gordura nas pernas, tudo comunica. Vocês estão entendendo? Gol bolinha! A tua postura comunica. Postura de cansado, a postura de derrotado, a postura de gente que o olhar está para baixo, a postura de, de quando a gente olha já realmente eu tô no estado de sobrevivência. Existem padrões e, e que bom que nós estamos aqui domingo para aprender sobre isso, porque a gente não vai errar na nossa vida. Que o teu sim seja um sim, que o teu não seja um não. Então, esses padrões, quando nós olhamos, normalmente, tá? Normalmente, eu vou falar uma frase aqui com muito cuidado, tá bom? Mas normalmente, quando tu ajuda um ferrado, tu é o próximo ferrado. Por que isso deles? Se o evangelho manda ajudar os pobres. Sim, manda ajudar os pobres, não os ferrados. Porque os ferrados eles já escolheram não ter palavra, escolheram não ter credibilidade, escolheram não fazer o que tem que ser feito, escolheram várias vezes tendo instrução e não aceitaram, escolheram várias vezes ter direcionamento e não fazer. O cara que é ferrado, ele já aceitou que ele é um ferrado. Simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo, inclusive. Eu recebi um cara no restaurante uma vez, que ele era dependente químico, tá? Ele tinha problema com droga. Mesmo assim, eu aceitei ele, porque eu falei, cara, eu acredito em você. Recebi ele, passou pelo tratamento, arrumei um apartamento para ele, foi lá, trabalhou, serviu, andou, fez tudo, né? Combinamos algo, foi cumprido o combinado. Quando chegou no final, ainda dei uma empresa para essa pessoa, entreguei nas mãos dele uma empresa, entreguei na época um forno de uns R$ 20.000, mais uma câmera, mais fritadeira, mais tudo, para montar uma pizzaria. Entreguei tudo, tudo na mão dele. E tudo bem, vai me pagar quando puder. Até que não pagou, não pagou, não pagou, disse, tá bom, tá liberado perdão, tamo junto. Quem lembra dessa história aí que eu contei? Lembra, né? Beleza.
Beleza, passou um ano, show, passou 2 anos, show. Aí, o que que eu recebo essa semana? Chute, uma cartinha de uma pessoa me cobrando direitos trabalhistas. Denis, por que que você está contando isso? Para vocês entender que se você é justo, não quer dizer que o outro vai ser justo. Se você é correto, não quer dizer que o outro vai ser correto. Só que eu não sou idiota. Bem, por que que nesse mês aconteceu isso? Porque esse é um mês de travessia. E no mês de travessia, é como se o inimigo, já que ele não tem brecha contra você, ele vai lá no teu passado vasculhar, ver se ele acha alguma brechinha para tentar vir te parar agora. E como nós estamos num nível de crescimento absurdo, de romper absurdo, de aceleração absurda, de transição absurda, anota isso para você. Toda vez que você der a sua palavra, algo vai acontecer. Toda vez que você se comprometer com algo, algo vai acontecer, para que você não cumpra com aquilo. A mesma coisa é eventos. Quando eu marco data de eventos, só se for um motivo de força maior que nunca aconteceu, mas eu não troco data. Troquei alguma vez alguma data, Silvia? Nunca. Se eu botei uma data, eu vou fazer. Se eu coloquei uma data, vai ser feito. Ah, mas não vai dar gente. Eu não sei, eu sou embaixador do reino, eu sirvo ao rei. É ele que manda as pessoas, é ele que manda o recurso, é ele que manda as oportunidades, é ele que manda as possibilidades, é ele que abre as portas, é ele que faz tudo quando nós estamos disponíveis. Tu imagina que você é o embaixador da Itália. Aí você chega aqui no Brasil. Você não vai ter tudo disponível? Sim ou não? A embaixada não vai enviar tudo? Pois é. Então chega. Hoje é um dia de você acessar um lugar que é um princípio espiritual, tá? A palavra, nossa palavra, ela é como um governo. E Jesus, quando ele veio, ele não veio para ensinar comunicação. Ele veio para ensinar um governo interno, que é o domínio próprio, né? Na palavra fala-se sobre domínio próprio. Eu falo sobre o governo interno, a mesma coisa. O que que é esse governo interno? É saber, cara, não importa. Talvez para mim aprender eu preciso sofrer o dano. Sofrer o dano é uma coisa, sofrer o prejuízo é outra, tá? Prejuízo, meu irmão, não existe. Anota para você, não existe bom negócio sem risco. Não existe bom negócio sem risco. Quando a tua palavra ela é verdadeira, a tua identidade ela tá alinhada. Quando a tua palavra é verdadeira, a tua identidade ela tá alinhada. Mas quando a tua palavra ela é quebrada, o que que acontece? O teu caráter é corrompido, não só a tua identidade. E aí você perde credibilidade com as pessoas. E, e quando eu visualizei uma jornada minha essa semana meditando, todos os lugares que eu passei, eu cumpri com o que eu prometi. Todos os lugares que eu passei, eu cumpri com o que eu prometi. Todos. Essa marca não tem como tirar. Errei os lugares que eu passei? Sim, errei. Por imaturidade, mas depois que eu aprendi, eu não errei de novo. Então, o que que precisa ser feito nesse novo nível, tá? Nessa nova versão, nessa transição, quando o inimigo traz coisas do passado para você? É uma forma de ele testar. Não vou dizer testar, Deus não quer te testar, mas é uma forma do inimigo te testar. Tipo assim, aham, John, vamos ver se você tá pronto mesmo para esse novo nível. Vamos ver se você tá pronto. E aí, quando você resiste ao diabo, quando você resiste às tentações, quando você resiste às tuas quedas, quando você resiste aos teus traumas, você resiste às tuas feridas, você consegue restaurar dentro de você. O que que eu fiz na mesma hora?
A Bruna sabe, eu sempre falei, eu sou muito rápido em ressignificar as coisas. Na mesma hora, eu ressignifiquei na minha cabeça. A hora que veio isso ali, na hora, naturalmente, eu fiquei com raiva, que eu pensei, fio de uma bênção, né? Ajudei o cara, servi ele, entreguei tudo, ajudei, contribuí, tudo, fiz tudo pra fazer. Aí eu tirei o ensinamento. Denis, ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. E eu já ensinei isso, mas vai ser uma nova camada disso. Então, aquela pessoa que vem assim, ai, Thiago, me arruma um serviço, Thiago, porque eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho como pagar meu aluguel, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho aquilo, eu não tenho roupa, eu não sei o quê. Cuidado, porque essa pessoa possivelmente ela está no lugar de vítima. E vítima atrai vítima. Então, eu fui vítima, fui, uma vez. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Denis, mas existe uma nova camada. Vamos lá, vamos para uma nova camada. Vocês querem ou não? Toda vez que você ajuda quem não se ajuda, você se torna cúmplice, porque é uma nova face do vitimismo. Toma essa de graça, tá? Toda vez que você ajuda quem não se ajuda, você está alimentando uma vítima. Para de alimentar vítima. O vitimismo não vem de Deus. Para o reino se estabelecer, o vitimismo precisa ser expulsado. A vaidade expulsada, a arrogância expulsada, a mediocridade expulsada, a escassez expulsada. Então, pergunte-se você, quantas vezes você já ajudou aquele teu amigo, aquele teu primo, aquele teu sócio, a tua esposa também, ou você como esposa, quantas vezes já quis ajudar o teu marido? E o detalhe, eu estou trazendo essa reflexão, não é para ter apontamento, porque o acusador morreu com Cristo na cruz. Amém? O acusador não existe entre irmãos. O acusador, ele não serve para edificar. O acusador serve para culpar ou humilhar. E aí tu se torna vítima tanto quanto. Não haja nas emoções, não haja de forma terrena, haja de forma espiritual com princípios e palavra. O que foi combinado? O que foi acertado? O que foi alinhado? Pronto, seja homem para cumprir. Deu prejuízo ou não? Vocês estão compreendendo? Eu fiz um combinado com a Bruna, né? Para quem não sabe, a Bruna quer uma cozinha incrível aqui, né, meu bem? Ela quer uma cozinha incrível. Amém, ela vai ter essa cozinha, né? E eu acredito, a realização dessa mulher vai ser essa cozinha. E de um monte de gente aqui também. É de um monte de gente que também. Eu disse, ela vai ter. Eu não sei Porque o quando, culto não é para árvore, entendeu? Ah. eu não sei quando e como, mas eu sei que ela vai ter. Eu dei minha palavra para ela. E nós vamos cumprir isso. Agora, é necessário você ter paciência para o cumprimento da palavra. Quantas vezes você não tem paciência com a palavra? Quantas vezes você não tem paciência com as pessoas na tua volta, meu irmão? Quantas vezes você não tem paciência com o teu fornecedor? Quantas vezes você não tem paciência com o teu cliente? Eu com o gato, às vezes, eu não tenho paciência. Agora ele tá preso aqui, tá? Mandei a Bruna prender lá, ó, suma, a dormir. Porque ele fica me atucanando aqui. Então, como é que eu vou ter uma palavra para cumprir se eu mesmo não estou cumprindo comigo mesmo os compromissos, galera? O ano passado eu fiz 4 jejuns que mudaram a minha vida. Eu já falei para vocês, quem quiser vai lá e fala com o Nicolai. Nós criamos um passo a passo. 4 jejuns: jejum mental, jejum emocional, jejum físico, jejum espiritual. Meu amigo, você quer virar uma ogiva nuclear? Faça isso. Mas não só isso. Se você quiser virar uma ogiva nuclear, cumpra com a tua palavra. Seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Ande em princípios e seja exemplo. Você está entendendo?
Quando você fizer isso, você realinha a tua rota. Você realinha. Então, qual que é o papel, Denis, dos cartórios, né, na visão estratégica? Entenda com maturidade isso, tá? O cartório não é um problema. Na verdade, ele é uma instituição terrena, né? Lei terrena. E já que o homem não consegue ser espiritual, ele precisa ser natural, né? Então, ele é uma resposta a um colapso. Ou seja, por que que foi criado um cartório? O cartório foi criado porque os homens deixaram de ter palavra, e aí vamos criar um cartório para poder testificar isso, para poder resolver isso. Quando os homens deixaram de cumprir o que falam, surgiram os contratos, surgiram as garantias, surgiram as validações externas. Ou seja, o sistema cresceu porque o homem diminuiu. Cara, isso aqui é. Ah, cara, entenda isso, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra o coração dessas famílias que aqui estão, Deus. Que sim, existe um ambiente, Senhor, como o Senhor me mostrou. Existe um ambiente, uma ambiência, uma atmosfera e uma unção sendo liberada nesse tempo, Deus, de homens de palavra, de homens de princípios, de homens de valores, de homens que são inquebrantáveis ao temor, ao espírito do temor, de saber o que é certo e o que é errado. Que a gente pare com essa mesquinharia cultural, demoníaca, de perdição, que é andar como um andarilho, todo dia vivendo de deixa a vida me levar. Essa música aí cai sobre terra hoje. Em nome de Jesus, Pai. Escutem isso, galera. O sistema cresceu porque o homem diminuiu. Cara, vocês têm noção disso aqui que eu tô falando, irmão? Eu tô falando isso para vocês, todos os homens que estão aqui. Homens que Deus criou em mais semelhança. Homens, quando eu falo, é homem e mulher. Se o homem voltar para seu lugar normal, não existe sistema que aguenta, amigo. Comece você pela tua casa cumprindo o que você promete. Comece você na tua vida cumprindo o que você promete. Comece você em Deus cumprindo o que você promete. É aí que começa. Ah, eu quero derrubar o sistema, então começa dentro da tua casa. Ah, mas eu quero derrubar esse sistema, Denis. Eu tamo junto. Não, meu amigo, começa derrubando essa pança. Começa derrubando a procrastinação. Começa derrubando porcaria que tem dentro da geladeira que você dá para os seus filhos. Ah, cara. Começa derrubando, pagando a diarista, que os valores maiores tu te preocupa, que os valores menores não. Começa agradecendo ao porteiro, começa reconhecendo os funcionários, os colaboradores. Eu não gosto da palavra funcionário, porque estão ali só para cumprir uma função, mas colaboradores, pessoas que estão colaborando com o reino. Começa fechando brecha. Tem gente que, quer andar contigo. Ah, quer andar comigo, irmão? Mas tu tem uma empresa e os teus funcionários nem fichado tão, cara. Aí você acha que a culpa é do demônio? A culpa é do capeta? Não. Só tem uma brecha aí arrombada dentro da tua casa e tu não percebe. Eu achei engraçado um meme nessa semana. Eu achei muito engraçado. Começava assim, ó. Pessoa com problema no dente. Aí aparecia uma seta pra baixo assim, ó. Dentista. Aí uma outra coisinha do lado assim, pessoa com problema no dente, pergunta para amiga, vai na farmácia, tenta fazer simpatia, bota remédio caseiro, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Último, dentista. Daí mostra uma pessoa consciente e uma pessoa inconsciente. Assim é com Deus. Ontem eu escutei um áudio de uma pessoa, ó, pessoa consciente, tá? Preciso fazer algo. Tá em Deus? É filho, tem palavra, tem princípio. Toma um posicionamento, é. Toma uma decisão e acabou. Não tomar uma decisão é uma decisão também.
O cara que é perturbado, não tá em Deus. Vou orar, vou jejuar, ler 3.000 versículos, vou falar com o meu pastor, vou escutar o guru, vou fazer mais um curso, vou perguntar conselho para minha mulher, vou escutar desaforo dos amigos, vou isso, vou fazer uma mandinga, vou tentar a fórmula de Bhaskara, vou não sei o quê. A pessoa fica aqui, ó. Até que a merda tá tão grande que ela, tá bom, vamos posicionar. Vocês perceberam isso aqui ou não? Que eu desenhei para vocês? Se posiciona, irmão. Se posiciona. Enquanto você não tá se posicionando, o inimigo tá entrando para roubar a tua casa. Então, seja você o homem que cresce todo dia, não o sistema. Seja você o homem que cresce todos os dias, não o sistema. E o que que significa essa revelação, Denis, de falir com os cartórios? Não é destruir uma instituição, como eu já falei, é tornar desnecessária através da tua integridade. Se você for um homem íntegro, você não precisa de ninguém para te validar, meu jovem. Entende? Foi nitidamente todas as transições que eu vivi na minha vida, todas as transições, gente ficou para trás. Era nítido. Por quê? Porque eu já não era mais compatível com aquilo. E olha que eu já tive revelação de Deus mesmo, falar assim, não deixa fulano para trás. Eu disse, é mesmo, Deus? Mas o cara faz tudo ao contrário. Como é que eu não vou deixar para trás? Não deixa para trás. Eu entendi. Nessa minha própria transição, eu entendi por que que Deus falou para isso. Existem pessoas que são os teus melhores discípulos e existem pessoas que são os teus melhores alunos. E existem pessoas que são os teus melhores professores. Estão compreendendo que eu estou revelando, que estou trazendo a revelação aqui? Não. Então, a mesma coisa na tua vida, você tem que se perguntar: quem são os atores da tua vida? Quem são os atores? Todas as pessoas que estão na tua volta são atores do teu show interno, do teu teatro interno. Porque o teatro interno é as nossas historinhas que nós contamos. É as nossas historinhas. Para ganhar vantagem, para passar o outro para trás, para diminuir alguém, para exaltar alguém. Até quem tu exalta existe um motivo. Um ambiente onde a palavra vale mais que a assinatura. Isso existe, tá? Posso te afirmar que existe. Caráter vale mais que cláusula. Ah, eu preciso ler tal cláusula, meu amigo. Tá bom, se tu joga esse jogo, tu não tá pronto para sentar na minha mesa. É lógico, eu não tô desmerecendo e não tô dizendo que não existe, mas quem cuida disso aqui já nem mais eu. Honra vale mais que garantia. Vocês pegaram isso aqui ou não? A minha honra vale mais que qualquer garantia, irmão. Não, olha só, eu vou te dar uma garantia. Fica com o meu iPhone que mês que vem eu venho e te pago. Não, fica com a minha honra, que eu mês que vem, tal dia eu tô aqui e vou te pagar. Fechou? Não, nós temos que ver aquela cláusula lá. Não, a cláusula é o meu caráter, irmão. É a minha palavra. Falou, tá falado. É uma flecha atirada, não tem volta. Mas a nossa palavra ela só tem valor quando ela é boa só para nós. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. O que você tem feito diante das situações? Quando aconteceu essa situação comigo, na mesma hora eu ressignifiquei rápido, pá, liguei pro meu advogado e falei, irmão, é o seguinte, tem um negócio assim, 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 assim. Para te ver como inimigo esse processo nem tem como ir para frente. Sabe por quê? Porque as pessoas fazem as coisas no emocionalismo, não vão ver, e os advogados, hoje em dia, pensam, eu vou tirar dinheiro desse boca aberta aqui, desse coitado que nem entende de lei. E o cara tá lá esperançoso, esperando que vai tirar alguma coisa de mim, não vai tirar nada. Sabe por quê? Porque depois de 2 anos,
Você não pode reivindicar mais nenhum contrato trabalhista. Alguém sabia disso ou não? Depois de 2 anos, não se pode mais. Então, quando cair lá em juízo, o juiz mesmo vai dizer, cara, já passou 2 anos, não tem o que fazer com isso aqui. Tá aqui, é lei. Só que advogados, por saber dessa lei, mesmo quando a pessoa procura, mesmo assim arquivam um processo. Por quê? Porque elas querem tirar teu dinheiro. Estão compreendendo ou não? Então, esse ensinamento aqui vai te acelerar quanto tempo na tua vida? Simples assim. Quantas noites sem dormir? Né, Leodir? A paz de entendimento está em você também conhecer as leis, não é viver no meio das leis, é de conhecer as leis. Quem já viu aquela frase? Quando você está indo com a farinha, eu estou voltando com o pão. Quem já viu, não? Você precisa ser, em alguns momentos, guardar o coração é ser frio e calculista. Não é ser frio com as pessoas, é frio com o que tem por trás das pessoas. Porque às vezes o que tem por trás das pessoas é oportunismo, às vezes é mentira, às vezes não é uma palavra. Às vezes é outras coisas que tem por trás. Então, por isso o discernimento, ele faz com que a gente aprenda onde colocar a palavra e onde não colocar. Porque no mundo espiritual, se tu coloca a tua palavra com gente que fala uma coisa e faz outra, você está sendo conivente com aquilo. Estão compreendendo o que eu estou liberando aqui? Então, quais são os 3 níveis de queda na palavra? A palavra emocional, que é a pessoa que fala só por impulso, nunca sustenta nada. A pessoa que só tem palavra no emocional. Ela fala, mas não sustenta. Ela fala, mas não faz. Fala, mas não se mexe. Fala, mas não se move. Só emocional. Pessoa que vive por dopamina. Pessoa que vive por. Vamos ver o que que vai dar. Palavra conveniente. Cumpre só quando é vantajoso para ela. Não, é vantajoso para mim, eu vou cumprir. Não é que se lasque. É uma palavra conveniente. Ah, eu vou agradar minha esposa enquanto ela é boa para mim, né? Muito lindo, meu Deus. Jesus, hein? Bagadaia, sadaia, badaia. Só vou cumprir minha palavra com ela quando ela é conveniente para mim. Quando ela não for mais, eu não vou cumprir. E a palavra corrompida. O que que é a palavra corrompida? Cara, isso aqui para mim é o mais desastroso. A pessoa já fala com uma intenção de não cumprir. Cara, quando a pessoa fala com a intenção já sabendo que não vai cumprir, aí, meu amigo, aí é mau caráter no último. É tipo assim, não, eu vou fazer uma sociedade com o John. É, eu vou fazer uma sociedade dessas ervas aí, vamos ver se vai dar bom. Se der bom, enquanto deu lucro, tá bom. Depois que fecha, o John que se vira para pagar, o John que se lasque, o John que dê um jeito. Daí o John vem e fala para mim, não, John, ô Denis, nós temos que pagar esse negócio, Denis. Eu vou dizer, não, John, eu te pago daqui 1 ano, porque o rombo foi grande, né? Meu amigo, daqui 1 ano, deixar o nome sujo da pessoa, isso aí é mais que mau caratismo. Isso é ser vergonhice. Vocês estão entendendo? Então, esse é o pior tipo de palavra, é a corrompida. Porque daí, pensa, vamos lá. Teve gente aqui que é prova disso, que veio me chamar e falar assim: Denis, eu quero colocar o teu nome no CNPJ da empresa. Quem lembra disso? E eu falei: não quero. A Silvia sabe disso aí. Toda semana tem um abençoado me oferecendo uma sociedade. Eu digo: não quero. Porque eu ainda estou num processo de me posicionar e viver o que eu preciso viver, que é restabelecer governo aos ares sobre algo. Não que eu não tenha, mas em alguns pontos não. É igual você me convidar para ser um pintor. Tá bom, eu posso pintar uma parede, não vai ficar tão bom. Agora tu tá me convidando para ser um pintor de um prédio que tem que subir em andaime. Pronto. Melé a cueca, irmão. Melé a cueca, porque primeiro que eu não vou subir naquelas alturas lá. Segundo que não é para mim esse negócio.
Terceiro que se eu já pintava errado no chão lá em cima, então nem se fala. Ou seja, em níveis mais altos, você precisa ter governabilidade em alguns pontos. Em níveis mais altos, o teu nome precisa, quando chega no mundo espiritual, dizer: opa! Chegou, maluco! Eu lembrei do cara aquele. Vocês estão entendendo ou não? Primeiro eu estou levantando altares ao mundo espiritual. Para o dia que eu subir a níveis. Ah, Denis, mas o nível de autoridade que você carrega já é grande. É, mas em Cristo Jesus nem começou. Eu tô só na papinha ainda, mano. Eu tô só comendo papinha ainda no mundo espiritual. Vocês acham que às vezes é, nossa, olha só. Não, curar enfermos, isso aí todo mundo tem habilidade. É só ter fé. Jesus já te deu essa porção. Então, sobre ter o nome aliançado a alguém, você está fazendo isso diretamente. Diretamente no mundo espiritual também. Estão compreendendo? Então, toma cuidado. Se tu não tem o teu nome para fazer algo, não faça. Essa semana veio um cara me pedir, me pedir dinheiro emprestado. Ainda vem, né? Por quê? Bem nessa transição, né? Para ver se eu tô vacinado já. Denis, me empresta um dinheiro. Meu irmão, se tu souber quem tem, eu te empresto também. Eu quero também. Eu quero saber quem tem. Não, porque veja, eu tô com meus cartão tudo estourado. Bom, daí tu quer que tu com os cartão tudo estourado, quer que eu te empreste? Tu mesmo tá dizendo, eu não tô sabendo gerir. E não tô dizendo que não tá sabendo gerir porque não sabe, talvez por decisões erradas. Meu amigo, um centímetro o avião virando, um grau já atravessa o mundo, vai lá parar do outro lado do planeta. Então, por isso que, às vezes, o que Deus quer te ensinar não é ter prejuízo. O que Deus quer te ensinar não é que tu seja mal visto. Ninguém é mal visto. Nós só tomamos decisões erradas, baseadas nas nossas crenças, nos nossos padrões, nos ensinos, nas culturas, naquilo que nós vivemos. Mas eu quero te falar, em nome de Jesus, cara, é possível viver um ciclo poderoso de abundância, prosperidade, de vida, de crescimento, de exponencial, de aceleração, de coisas que eu não sei nem te explicar que nós estamos vivendo. É ou não é, meu amor? Eu não sei te explicar, mas para isso é necessário você renunciar. Renunciar ao teu velho homem. Tá bom, meu amigo, você quer me botar na justiça? Bota lá, resolve aqui, meu advogado. Tamo junto. Denis, mas vai ter prejuízo. Eu sou abundante, eu vou pagar. Chupa! Vocês estão entendendo esse nível de autoridade ou não? Ai, mas é injusto, tu já pagou, pago de novo para não me encher o saco. Entenda isso. O inimigo às vezes ele vai tocar em lugares que ele sabe que é a tua ferida, ou é emocional, ou é financeiro, ou é cultural, ele vai tocar na ferida, cara. Ou ele vai tocar no mental. Aí eu já não tô bem, amanhã não sei o quê. Entenda de uma vez por todas, mas para de botar a culpa no comedião. Para de botar a culpa no comedião, para de botar a culpa nas pessoas, para de terceirizar os teus problemas. Sabe o que falta de verdade na nossa geração, meus irmãos? De todo o coração, é homem que aceita assumir a responsabilidade. E a responsabilidade é o mínimo, cara. É o mínimo. É o mínimo. Quando nós estamos desalinhados nisso. Provérbios, é mais clichê isso aqui do que tudo, mas a gente não pratica às vezes. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. Esse mês eu quero declarar uma palavra profética para você. Cala a tua boca. Se for para abrir, que seja para declarar, para profetizar e para expulsar. Estão entendendo ou não? Cuidado com a tua boca esse mês. Cuidado. Se vier algo do teu coração, cala a boca. Por quê? Porque esse é um mês de transição. E quando você fala uma palavra, ela tem um som. Ô, Bruna, hoje eu quero falar com você.
Aí sabe o que que você faz? Sabe o que que você faz? Vocês estão ouvindo ou não? Pois é, agora vocês estão ouvindo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos ver se funciona mesmo? Vocês topam ou não? Quando eu vi isso, Eu topo, eu topo. Eu o faço Anthony, aqui. o Anthony é prova disso porque eu ensinei isso para ele no carro. Ah, Vocês mas querem? tu não vai conseguir porque. Não, o Anthony é prova porque eu ensinei isso aí no carro. Eu ensinei para ele um negócio. Vocês querem aprender ou não? Se quer se libertar das amarras do cão? Tá bom. É, vamos lá. Vamos para a prática? Vocês querem prática ou não? Ao vivo e a cores assim mesmo? Beleza. Vamos lá. Douglas, eu acho que tu não vai conseguir, que tu não é capaz e que tu sempre vai ficar contando essas historinhas sempre do mesmo jeito. E no final mesmo, cara, isso nem é pra ti, nem vai dar certo. O que que eu falei? Você ouviu, Douglas? Ele mutou, Grace? O que que eu falei, Douglas? Ele não mutou. Vocês perceberam ou não? Caíram, na prática vocês caíram. Vou mudar o foco. Vocês querem que eu continue ou não? Beleza, vou mudar o foco. John, eu acho que esse mês, cara, tu não vai, cara, não vai para frente, não vai dar certo. Vai ser complicado, vai ser só mais uma luta que vai terminar do mesmo jeito e vai ser realmente difícil. Tá ouvindo, John? Desligue esse áudio, poxa! Tá vendo como vocês caem, cara? O Douglas não desligou, o John não desligou, e se eu fizesse com outro aqui, outro também não ia desligar, ia ficar dando ouvido. Bota a mão no teu ouvido e fala assim, ó, o meu ouvido não é pinico. Coloca a mão no ouvido. Fala, o meu ouvido não é pinico. Meu ouvido não é pinico. Coloca a mão nas duas mãos no teu ouvido assim. Pai, em nome de Jesus, a todos que estão, Deus, com as mãos no ouvido, Pai. Senhor, que eles entendam a partir de hoje, Deus, a desligar, a mutar aquilo que o Senhor me ensinou. É a palavrinha. A forma de mutar é falar sim. E daí? Respira fundo. Fala assim, ó, sim. E daí? Respira fundo. Fala assim, a partir de hoje, nenhuma palavra torpe entra nos meus ouvidos. Fala assim, a partir de hoje, nenhuma palavra de morte entra nos meus ouvidos. A partir de hoje, nenhuma palavra infrutífera entra nos meus ouvidos. Fala assim, a partir de hoje, eu não aceito mais gente reclamando do meu lado. Fala assim, a partir de hoje, eu rejeito todas as pessoas que vêm murmurar do meu lado. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que se o Senhor trouxer alguém desse naipe, que seja para nós transbordar na vida dessa pessoa, que nós seja para servir elas, mas nunca para elas nos contaminar, porque o Senhor Jesus já levou tudo na cruz. Coloque as mãos nos seus ouvidos e diz assim: os meus ouvidos não são pinicos. Os meus ouvidos querem ouvir a paz de entendimento. Os meus ouvidos querem te ouvir, Deus. Assim eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Fala assim, ó, sim. E daí? Fala alguma coisa aí, meu bem, pra mim. Tá tão bonito hoje. Sim. E daí? Tá tão feio hoje. Sim, e daí? Tu é incrível. Sim, e daí? Te acho um orgulhoso. Sim, e daí? Caraca, bicho, aqui tá com uma chave poderosa, irmão. Não importa o que entrar no teu ouvido, seja um elogio, seja uma crítica, seja uma difamação, seja uma verdade, seja uma mentira ou seja. Não importa, não importa, não importa. Nada te muda. Nada, cara. Quando tu entender isso, tem gente que é movida a elogio aqui. Deixa de ser medíocre. O inimigo sabe disso e faz você se mover só por causa disso. Te compra com Te elogio. compra com elogio. Cara, tu vale um elogio, abençoado. Assim como tu vale uma crítica. Ande num nível de governo tão alto que um elogio não te para e nenhuma crítica te para. Um elogio não te faz se mover mais. Por isso que eu falo para vocês, há tempo eu falo isso. Eu não gosto de gente que vem me bajular. E quando alguém vem, você mudou minha vida. Não, não mudei nada. Quem mudou foi Jesus. Te aparta de mim, cão. Quem mudou foi tu mesmo, por Quem isso. mudou foi tu mesmo, que assumiu responsabilidade, começou a cumprir tua palavra, começou a ser um exemplo dentro de casa, começou a ser referência para os teus colaboradores, começou a ser um líder de verdade na sociedade. Foi você que se transformou. Eu só te trouxe o caminho. Assim como fala em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz isso? Então seja você o caminho, a verdade e a vida para alguém, em algum lugar. Nossa, mas você agora ficou rico, não fala mais com os pobres. Quem é que já escutou isso? Sua cabeça. Nossa, mas tu subiu pra cabeça deles. E daí? E daí? Só que a gente entra às vezes no e daí e quer justificar. E daí? Tu não sabe quantas noites eu já chorei? E daí? Tu não sabe o que eu já passei? E daí? Tu não sabe o quanto foi difícil pra... Não, não se justifica. Não se justifica. Fala assim, um justo não se justifica. Eu não sei quantas noites você ficou em claro por causa de um boleto. Eu não sei quantas vezes você chorou por se sentir sozinho. Eu não sei quantas vezes você se entristeceu por estar abandonado. Eu não sei. E pouco importa. Esse é um nível de governo que você precisa acessar, meu irmão. Pouco importa. Respira fundo, fala assim, ó. Fala assim, a partir de hoje, eu só me importo com o que te importa. O que importa para Deus é que você frutifique, cara. E Deus só tá te realinhando. Deus está me realinhando. Tá realinhando a Bruna, tá realinhando os filhos de Deus para um propósito maior, para coisas maiores. Às vezes eu fico entristecido, cara, de ver pessoas com potencial absurdo, mas eu ficava assim. Sabe por quê? É porque eu me via nessas pessoas. Porque na verdade, dentro de mim, era Deus falando: existe um potencial dentro de ti, meu filho, que tu não tá conseguindo enxergar. Assim como você não enxerga no outro que ele tem potencial, que ele não enxerga, eu vejo em você um potencial que tu não tá enxergando. Ai, estão entendendo ou não? Cambada de abençoados. Eu amo vocês, cara. Eu amo vocês. Só isso que eu posso dizer. E essa é a minha forma de amar. É te confrontando, é te desafiando a você sair do lugar. Só que tem um detalhe, a você sair do lugar, porque eu não vou sair mais do meu lugar para ir atrás de ninguém. Eu só quero ir atrás da presença. Onde tiver a presença, lá eu vou estar. Onde tiver a minha presença, lá eu vou estar. Que é só isso que nós precisamos, é da presença dele. Qual que é a aplicação prática disso? De uma forma bem cirúrgica, tá? Vou dar um desafio para vocês. Durante 7 dias, anota aí.
durante 7 dias. Cumpra absolutamente tudo que falar e o que falou. Amém? Cumpra exatamente tudo que falar e o que falou. Ou seja, eu estou falando aqui para trás, certo? Corte palavras vazias. O que são palavras vazias, Liles? Ah, eu vejo depois. Ah, qualquer dia. Oh, vamos marcar uma janta? Ah, qualquer dia a gente marca. Não, palavra qualquer dia não é palavra de gente de governo. Vamos marcar um churrasco? Que dia? Que hora? Ô, Silvia, temos um problema para resolver. Não, eu vejo depois. Não. Então responda para a pessoa se tu não souber quando. Diga, já te retorno em breve. Ou hoje ainda te retorno. Estão compreendendo ou não? Por quê? Porque aí tu vai estar te comprometendo. Honre horários como se fossem alianças. Primeira coisa, tá? O que é horário? Vocês percebem que a gente sempre começa, eu abro 7 horas, 5 para 7. E a gente espera 5 minutos sempre. Pois é, todos os dias tem gente te honrando aqui, sabia? E você nem sabe disso. Inclusive, as próximas dessas, a partir de hoje, eu vou começar todos os dias pontualmente, 6h59. Eu vou abrir antes, ó, para quem é do time aí já se organiza. Bota lá. Muda lá no Zoom, 6h59. Porque o nosso cérebro não sabe marcar horas exatas, né? 6h59. Por quê? Para honrar horário. Para honrar horário. Eu tô dando a minha palavra aqui para vocês. A próxima destras, 6h59, eu vou abrir e vou falar bom dia! E aí, bora rachar o bambu hoje? Então, pessoal, já pode começar a gravar e vamos rachar o bambu. Porque esse negócio de também ficar esperando pelos outros é coisa de brasileiro. Porque as pessoas às vezes pensam, não, o Denis sempre espera uns 5 minutinhos, e daí tu sempre tem um motivo para entrar atrasado. Isso não é sobre horário, isso é sobre a vida, é o jeitinho brasileiro de deixar as coisas tudo para a última hora. Quem aqui tem dificuldade de deixar as coisas tudo para a última hora? Pois é, todo mundo tem. Ou melhor, tinha. Tinha. Estão entendendo? Outro ponto, a partir de hoje, fala assim, a partir de hoje, fala com a tua boquinha assim, ó, a partir de hoje, o que passou, passou, ok? Não é para nós nos condenar, tá bom? Por isso que eu falei, cumpra absolutamente tudo o que falar e tudo o que falou. Por quê? Coisas do passado que você falou é necessário que sejam cumpridas. Mas fala assim, ó, a partir de hoje, não prometa nada que não possa cumprir. Fala assim, a partir de hoje, não prometo nada que eu não posso cumprir. Porque se comprometeu, é a tua palavra, vai cumprir. Não importa o que você tiver que fazer. Alguém depende. E quando você atrasa a vida do outro, você está atrasando a tua própria vida. Anota isso, pelo amor de Deus. Ah, mas é só uma parcelinha. Não, não é só uma parcelinha. Atrasou um pagamento, você está atrasando a vida das pessoas. Porque as pessoas também dependem daquele recurso. E isso inconscientemente gera uma bola de neve. E tu nem percebe às vezes porque as pessoas não te pagam. Eu já ensinei, inclusive, numa aula do Império, online, como você quebrar padrões e fluxos financeiros. Quem estava nessa aula aí? Essa aula tem disponível lá na comunidade. Tá salva lá. Quem quiser, assina lá 97 pila por mês e seja feliz. Tem conteúdo lá para. Isso vai ser fácil, Denis? Bom, isso não vai ser nada fácil, moço. Vai te gerar um baita desconforto. Então, se tu tiver no desconforto, sabe aí que você está crescendo. Se tu tá na zona de conforto, é ali que o inimigo te quer. Ok? Fecha teus olhos aí, vamos finalizar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse dia poderoso, Deus. Tinha muitas outras coisas mais para ser faladas, mas eu acredito que foi entregue o que era necessário e, principalmente, foi liberado no espírito, na mente, nas emoções e no coração daquele que estava aberto. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a tua justiça e a tua palavra seja feita diante dos homens. Que a tua espada de justiça esteja voltada para os homens, não como correção ou como punição, mas como um alinhamento e um realinhamento. E que nós passamos de olhar para a nossa vida e se questionar: por que que eu estou todos os dias sempre na mesma? Por que que eu estou todos os dias sempre tampando buraco? Por que eu estou todos os dias apagando incêndio? Por que eu estou todos os dias sempre numa guerra, numa luta? Eu quero te falar. Eu creio, em nome de Jesus, que toda luta, toda guerra já foi ficada na cruz. E nós cremos no teu amor, nós cremos na tua graça, nós cremos no teu favor. Pai, assim eu creio, Deus, que quando o homem quando a palavra do homem volta, a autoridade dele volta, o respeito dele volta, a provisão dele volta, Deus. O governo dele volta. Então, através da tua palavra, vai retornar a provisão financeira, vai voltar a provisão de recursos, vai voltar o respeito que as pessoas têm por você. Denis, mas eu já errei muito. Comece hoje acertando, então. Comece restituindo. Eu não sei por quê, mas Deus tem me falado sobre isso nos últimos dias. E eu liberei só para uma pessoa que está aqui isso aqui. E eu vou liberar para todos. Amém? Um ponto zero. Um ponto zero. Deus vai fazer com empresários e com líderes e com referências o ponto zero. Denis, o que que é o ponto zero? Se você crê nessa palavra que eu estou te falando hoje, ah, é o ponto zero, Deus. Nós declaramos hoje, oficialmente na vida desses empresários, o ponto zero. Você não vai começar no negativo, você vai começar no ponto zero. É só você crer. É só você se conectar com essa palavra que eu estou te liberando. Chega de ficar se retalhando com o passado, chega de ficar se martirizando com dúvidas, chega de ficar com padrões antigos de sobrevivência. Eu sinto hoje que tem empresários que são empresários, mas a mentalidade é de CLT. Eles são os melhores funcionários da empresa. Por isso que estão cansados, exaustos, deprimidos, ansiosos, sempre numa correria. Não tem processo, não tem gestão, não tem parte tática, não tem planejamento. E eu vou te dizer, planejamento não serve de nada. Planejamento só serve para sair do lugar. Saiu do lugar, pronto. Agora o planejamento começou. É para isso que serve. Porque no andar da carruagem, a gente vai ajeitando as morangas, as coisas vão acontecendo e as coisas vão fluindo, e a gente vai realmente governando sobre a jornada. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, ao qual confiaram vir aqui no domingo, não ouvir a mim, mas ouvir a ti. Que essa palavra seja um divisor de águas na vida dessas pessoas e na minha também, Deus. Que o Senhor possa me ensinar cada vez mais do que há de melhor nessa terra e o que eu posso crescer com tudo. Mesmo que doa, eu sei que a tua dor, quando vem de ti, ela vem com amor, ela vem com correção, ela vem com ensinamento, ela não vem com punição, ela não vem com aprisionamento. Declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, a partir de hoje, um marco do ponto zero. É o ponto zero, comece do zero hoje. Ah, mas eu não cumpri a minha palavra, comece a cumprir hoje. Ah, mas eu não sabia disso, faça hoje. Ah, mas eu não sei o quê, hoje, hoje, hoje. Marco zero. Assim eu creio, Pai, que homens e mulheres que aqui estão possam retomar a provisão que estava trancada. Eu não sei por quê, mas eu tô sentindo de falar isso para vocês, mas eu vejo nitidamente. Tem pessoas aí que Deus já confiou milhões, mas ainda estava, eu já estou botando no passado, estava andando como uma vítima. Eu vejo que Deus liberou palavras proféticas para muitos aqui, mas ainda estava se comportando como um órfão. Eu vejo homens e mulheres aqui que talvez ainda estavam sem recursos, com a conta talvez no negativo ou zerada, mas eu quero te dizer, se você entender o que eu vou te falar, dê um ato de fé. Dê um ato de fé. E não é um ato de fé sobre o que eu tô te falando, é sobre o que o teu coração manda.
É sobre, de fato, o que teu espírito te fala. E não se questione, só avance. Avança, avança, avança. Eu não sei o que ele tem te pedido. Se é abrir uma empresa, se é fechar uma empresa, se é começar um relacionamento, ou se é talvez terminar um relacionamento que nem começou ainda, né? Que às vezes a gente sofre por antecedência. Ou que seja assumir um lugar, seja assumir uma postura, seja assumir um posicionamento. Declaro sobre a tua vida que você seja um homem de respeito, uma mulher de respeito, que você seja uma pessoa conhecida como uma pessoa de provisão, um homem de provisão, uma mulher de provisão, um homem de governo, uma mulher de governo, que onde você passar você vai liberar esse cheiro. Eu não sei vocês, quando eu falo cheiro, meu corpo se arrepia tudo. É como se saísse de mim um cheiro. É um cheiro da frequência, é um cheiro da atmosfera, é um cheiro do sobrenatural, é um cheiro do milagre. Não é esse papinho furado de, Deus vai cumprir a promessa. Não, Deus já cumpriu a promessa, irmão. Você só precisa acessar a promessa. Ah, Deus vai me honrar com a promessa. Deus já te honrou com a promessa, irmão. Eu creio em nome de Jesus, que hoje é um ponto zero. É um ponto zero. Quem quiser se conectar com essa palavra e quiser saber mais depois, eu tô aqui disponível para te servir, mas eu sei que é algo que Deus está liberando na mesa. Então eu quero te convidar, ô órfão, senta na mesa. Chega de comer migalha e chega de comer comida que cai da mesa, como um mendigo espiritual. Eu vejo pessoas aqui que estão nesse lugar, eu sinto nos ares. O Pai está te convidando para sentar à mesa. Chega de andar como um órfão, chega de falar como órfão, se comportar como órfão, atitude de órfão, comportamento de imaturidade. Essa é a palavra. Não existem pessoas ruins, existem pessoas que têm comportamentos ruins e comportamentos não compatíveis com o reino. Eu derramo hoje sobre ti uma porção violenta de amor, uma porção violenta do reino. Filho de gato é gato, não é marreco. Você não é filho do cão, você é filho de Deus. Você tem um DNA e o teu DNA é de filho, o teu DNA é do reino. É por isso que você sente isso no seu coração, vontade de fazer mais, de ajudar, de servir, de multiplicar. Mas você ainda queria fazer do seu jeito. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que tá vindo aqui, meu irmão. E eu quero te dizer, eu vejo você como um saco de farelo. Nossa, eu vejo você com um saco de farelo, juntando farelo de todas as mesas. Suga de uma mesa, suga de outra, suga de outra, suga de outra. Chega de andar com um saco de farelo. Você não precisa guardar farelo, irmão. Você pode sentar na mesa e se alimentar quando você quiser. Você não precisa fazer como o escasso do caramba, de que vai nas festas e leva comida nos bolsos. Não, você pode sentar na mesa quando quiser, porque ele tem alimento pronto e fresco toda hora, a todo instante, a todo momento, até nas horas que você menos imagina. Deus quer entregar provisão a homens de governo. Deus quer entregar empresas prósperas na mão de homens de governo. Mas para isso ele está fazendo um alinhamento, um realinhamento de rota. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana próspera. Em nome de Jesus, Pai, como igreja, nós declaramos e celebramos aos céus uma semana exponencial. Se você se conectar profundamente com essa palavra, eu quero te dizer, te prepara para viver a semana mais intensa e profunda da tua vida. Na verdade e na palavra, em nome de Jesus. Amém. Tchacarabadaia. Uf! Ei! Rapaz do céu, como é que eu fico agora aqui, moço? Cheguei a suar, bicho. Tem que pegar meu. Ih! Tarragadabada, cheio. Ontem de noite eu tava suando sentado, amigo. Pode parar a gravação, Cássio.